Iniciando então esse nosso segundo módulo, vamos falar sobre um aspecto importante no desenvolvimento de pessoas, que é a questão da liderança e também dos estilos motivacionais em que as pessoas podem se adaptar, melhorar e se desenvolver. Portanto, nós vamos vincular as duas dimensões, a liderança com as motivações, aquilo que leva as pessoas a agirem de determinada forma, de determinada maneira. Então, sobre isso, aparece uma primeira questão: como é que as pessoas de fato se motivam? Como é que elas se motivam no trabalho? Quando elas vão trabalhar todos os dias, o que leva a fazer aquelas tarefas, a cumprir aquelas ordens, a atender os clientes? Ou um professor para desenvolver a sua atividade em sala de aula, ou até olhando pela dimensão do aluno, aquele estudante que está em sala de aula, o que leva a estar ali presente? É a busca do conhecimento? É simplesmente a presença do aluno em sala de aula? Então já começamos a ver que as motivações são diversas, diferentes, variam de acordo com a cultura, a motivação ética das pessoas. Portanto, nós temos que debruçar sobre essa questão e depois falar sobre os líderes que devem motivar, desenvolver pessoas. Então está aí uma tarefa importante. Vamos pensar um pouquinho nas categorias diferentes de motivação ou de motivações que nós encontramos na vida das pessoas, na vida do trabalho. Há como que 3 grandes grupos de motivação, cada uma delas com um determinado tipo de interesse, de preocupação, de busca. Sempre há uma busca, uma determinada satisfação. Vamos ver o que essa motivação, em cada um dos estilos, está buscando. Vamos falar primeiramente daquilo que se chama de motivação extrínseca. A motivação extrínseca, na definição mais comum, é aquela que se refere às recompensas que as pessoas têm por causa daquilo que estão fazendo. Ganham dinheiro, ganham reconhecimento, posição, ou então o medo de receber uma repreensão ou uma punição pode levar também uma pessoa a ter determinado tipo de comportamento e acaba desenvolvendo a tarefa, mas não se envolve com gosto, com prazer, com interesse, com desejo de aprender, isto é, vestindo a camisa. Então a motivação extrínseca é sempre uma ação, leva à ação, e é devida ao quê? A resposta àquilo que vem de fora, se há uma recompensa ou punição. Nós vemos que aqui, essa motivação extrínseca é aquela que é o ponto de partida das atividades dentro da dinâmica profissional das empresas e mesmo na vida estudantil. A motivação extrínseca, por exemplo, é a dominante quando um aluno se preocupa com tirar a nota 5 para passar. Outra coisa é uma dimensão de envolvimento na tarefa. Então vejamos a motivação de caráter intrínseco. A própria palavra intrínseco ou intrínseca, motivação intrínseca, é aquela de dentro, que motiva a pessoa desde a sua vontade, desde o seu gosto, desde o seu entusiasmo pela tarefa. Então se refere, vejamos aqui, a uma satisfação que está ligada ao quê? À realização daquele trabalho, daquela tarefa. Uma pessoa que quer, gosta de fazer, e praticamente essas motivações de caráter intrínseco, elas têm como núcleo o gosto pela atividade, o prazer de fazer aquela tarefa, a satisfação, portanto a pessoa se envolve na tarefa, quer aquilo, gosta de fazer aquilo, e também se envolve mais, se existe uma possibilidade de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento pessoal das suas capacidades e competências. Então a motivação intrínseca é fundamental para o desenvolvimento de interesses, de competências que levam a pessoa a desempenhar melhor.
já vemos que o que diferencia a motivação extrínseca, que é puramente externa, que depende de reconhecimentos, de recompensas ou de possíveis punições, nesse segundo tipo de motivação, a motivação intrínseca, brota de dentro do sujeito um interesse, uma preocupação. É aquela pessoa que se automotiva. Há uma motivação de caráter intrínseco. Sempre a motivação vai ter um aspecto de motivação automotivação, porque a pessoa precisa ter vontade, interesse, desejo de fazer as coisas, só que o tipo de motivo pode levar ao envolvimento da tarefa ou não. Então, nesse caso, a motivação intrínseca leva a um envolvimento, tanto pelo aprendizado, porque a pessoa gosta e quer aprender, o desejo de crescimento e de desenvolvimento pessoal. E uma outra que englobamos, que está dentro dessas motivações de caráter interno do sujeito, é a motivação transcendente, aquela que transcende o próprio eu. Porque o resultado, ainda que possa e vai redundar num benefício pessoal, numa satisfação de caráter interno, a preocupação, o movimento intencional se dirige, em primeiríssimo lugar, à satisfação de necessidades de outras pessoas. Então, refere-se, aqui nós estamos apontando, à utilidade da ação ou das suas consequências para outras pessoas. Portanto, quando uma pessoa faz uma tarefa e se envolve nela porque está atendendo um paciente ou porque está atendendo um cliente numa necessidade, mas porque realmente se interessa pela satisfação do cliente. Se, porventura, fizesse aquilo, não pelo cliente, mas pelo que vai redundar de benefício, ou que poderia haver uma reclamação por parte do cliente, a motivação já passaria por motivação de caráter extrínseco. E se a pessoa está fazendo aquilo simplesmente porque se desenvolve, porque é um desafio pessoal, é a motivação intrínseca. Essas três motivações, elas não andam sozinhas, elas estão imbricadas, umas ligadas às outras, e inclusive ao longo da vida ou ao longo do dia, e dependendo do tipo de situação, nós focamos mais uma do que outra. Portanto, as três motivações, elas se somam, se complementam e se desenvolvem, uma desenvolve as outras. Costuma-se dizer que a motivação extrínseca é aquela que é ponto de partida, como motivação básica, para que uma pessoa comece a fazer uma tarefa e depois se envolva nela e cresça, como é a recompensa, o salário, o benefício recebido por aquela tarefa. Quantas vezes nós encontramos pessoas que, por vezes, não ganham tanto, preferem ganhar até um pouco menos que pagam outras empresas, porque ali naquele lugar há uma possibilidade de motivar-se intrinsecamente, porque melhora o seu currículo, porque tem uma boa equipe, porque há um prestígio, porque ele desenvolve competências, ele ou ela, estamos falando. E a motivação transcendente é aquela que ultrapassa os benefícios de caráter pessoal, seja vinda extrinsecamente, como é o caso do salário, do quanto se ganha, ou do aprendizado, como é na motivação intrínseca. A motivação transcendente é aquela que, por exemplo, o sujeito, ele ou ela trabalham visando o benefício do conjunto. Qual é a minha contribuição para esse conjunto de pessoas? Ensinando, desenvolvendo pessoas, transformando, fazendo-as crescer, mas zelando fundamentalmente pela unidade e pela satisfação de necessidades de clientes, pacientes, outras pessoas. Portanto, é uma motivação que poderíamos chamar e chamamos de uma motivação de caráter colaborativo, que se volta ao outro, existe alteridade, preocupação pelo bem comum. Em continuidade, eu costumo recomendar um livro de nossa autoria sobre as motivações, e é esse livro sobre a responsabilidade social e competência interpessoal, que nasceu em função de uma dissertação de mestrado, em que ali desenvolvo uma série de aplicações para a vida profissional. E aqui, ela é um livro editado na Intersaberes, essa editora, e no capítulo 3º, 3.6, há uma explicação bem fundamentada sobre essas motivações e alguns estudos de casos. Eu deixei aqui o endereço da Intersaberes
para vocês darem uma olhada nesse livro de nossa autoria. Responsabilidade social e competência interpessoal. Nós começamos com a base das relações da empresa ou das pessoas e os seus impactos na vida da sociedade e depois o desenvolvimento das competências pessoais para que se possa melhorar na vida profissional. Então tenhas aí essa referência bibliográfica, as pessoas podem comprar ou passar na biblioteca das suas faculdades ou empresa, ou quem tem a assinatura da Pearson, ele está fornecido em meio digital para consulta nas universidades. Aqui nós construímos a modo de pirâmide uma composição. É uma ficção, mas uma composição didática que pode nos ajudar a pensar na motivação total de um sujeito. Como sendo a motivação extrínseca, somada à motivação intrínseca e adicionada também à motivação colaborativa ou transcendente, resultando na motivação total do sujeito. Então, motivação extrínseca, motivação intrínseca e motivação transcendente. A motivação transcendente é aquela que leva a pessoa a se preocupar com o benefício das suas ações, daquilo que faz para terceiros, para as pessoas cujos resultados da nossa ação, da nossa atividade, como aquele mecânico de uma oficina que está fazendo um conserto do automóvel, está preocupado que aquilo ali não tenha defeito, que seja consertado bem desde a primeira vez, mas fundamentalmente pelo bem do cliente. Se por acaso, em alguma situação, a motivação transcendente, ética, de responsabilidade pelos outros, de responsabilidade pela equipe, ela se transformasse numa motivação zero, então significaria que só resultaria o aspecto econômico ou eficácia do trabalho em termos de recompensas e a motivação de caráter de crescimento, de aprendizagem. E a preocupação pelo outro, pelo cliente, pelo paciente, se anularia. Eu costumo dar esse exemplo, e vale a pena para tornar gráfico, se a motivação de um médico resultasse em somente essas duas componentes extrínsecas e intrínsecas, e a motivação transcendente zero, a preocupação pelo doente deixaria de existir pela pessoa, haveria uma preocupação pelo benefício, que motiva pelo benefício, e uma motivação de caráter intrínseco, enquanto aquele paciente é um caso de estudo, uma doença, e diferentemente daquele médico, e aí temos belíssimos exemplos, que mostram esse envolvimento com o benefício que vão ter os pacientes em função da sua atividade. Portanto, a motivação transcendente é aquela que leva a pessoa a ultrapassar os limites do próprio eu e dar-se em responsabilidade por tarefas a outras pessoas e ajudando as equipes de trabalho. Aqui nós podemos dar um pequeno passo na vinculação dessas duas dimensões que nós estamos abordando. As motivações de caráter extrínseco, intrínseco ou transcendente, elas podem ser utilizadas e devem ser utilizadas por aqueles que estão levando, que estão liderando, que estão dirigindo pessoas. Então, eu coloquei essa imagem, afinal de contas, o que é que define o líder? E aqui, nessa imagem, apenas como ilustração, eu tenho aqui duas palavras em inglês que ajudam até, são mnemônicas, começam com A, fala-se de uma parcela que é de atitude do sujeito, então o que define o líder, a liderança, a capacidade de liderança, há uma dose, aqui está colocando 50%, mas pode variar isso, de atitude, que são disposições internas do sujeito, que depende do sujeito e das suas motivações. E das aptidões, que podem ser inclinações naturais, dotes naturais, para determinado tipo de atividade e para circunstâncias específicas. Então, está
duas coisas estão envolvendo o crescimento ou a existência do líder, ou a dimensão da grandeza do líder. Tanto os dotes naturais de caráter, de temperamento, como a atitude, a disposição, a motivação do sujeito. Vejamos como isso pode se compor de uma forma ligada aos tipos de motivação que nós falamos, motivações extrínsecas, motivações intrínsecas e motivações de caráter transcendente. Ok? Quando nós trabalhamos com a liderança vinculada à motivação, vejam que coisa interessante. Se um líder, ele ou ela, motivam seus liderados simplesmente considerando uma relação puramente comercial ou transacional, uma transação, o meu colaborador me entrega trabalho e em troca de trabalho tem recompensa. Esse é o básico, o mínimo da motivação que se costuma chamar de motivação de caráter transacional, e o líder, fundamentalmente, se somente utiliza a motivação extrínseca, é o líder que se limita a uma transação entre um comércio, entre trabalho do sujeito, ele entrega trabalho, e o líder, ele motiva os seus subordinados pelas recompensas ou pelas possíveis punições que fará se o trabalho não está sendo feito de forma adequada. Outra coisa é a motivação intrínseca. Se o líder sabe ou desenvolve os seus liderados, porque eles aprendem, porque eles crescem, porque se desenvolvem, ele tem a preocupação de identificar quais são esses gaps de motivação para mostrar ao sujeito através de feedbacks como é que se deve desenvolver naquela atividade, vai como que gradativamente ajudando, desde uma função mais diretiva do líder até uma função de maior delegação, portanto, formação de capacidades, até de responsabilização por tarefas maiores. Então, nós temos aí o líder de caráter transformador, que hoje em dia, vamos dizer, são valores importantíssimos, são transformadores de pessoas e são aqueles que sabem preparar pessoas para ocuparem o seu lugar e assim terem a possibilidade de crescer dentro da empresa, na função, ou desenvolver os seus liderados e assim fazer com que o negócio cresça e se desenvolva. Portanto, é um desenvolvimento sustentável ou sustentado. O líder transformador, evidentemente, que não pode deixar, o líder transformador, estou apontando aqui com a seta, ele se baseia também em motivação de caráter extrínseco. Portanto, o líder transformador motiva através de motivações de caráter extrínseco e de motivações de caráter intrínseco, pelo aprendizado que promove e anima a que seus liderados cresçam e se desenvolvam através do treinamento, das experiências, da coordenação de tarefas, das ajudas, dos feedbacks. Tudo isso são elementos transformadores. Esse líder é um líder raro e é um líder que nós precisamos, cada um de nós, ver quais são essas competências para motivar de forma intrínseca os nossos liderados. Mas, de uma forma muito mais completa, nós temos aquele líder que, além da motivação extrínseca, da motivação intrínseca, trabalha com a dimensão da responsabilidade social, na medida das possibilidades, o desenvolvimento das boas qualidades, das qualidades éticas dos funcionários. E, partindo de uma base de regras éticas no trabalho profissional ou na atividade acadêmica, a motivação de caráter transcendente é aquela que visa a unidade do grupo, o crescimento da equipe, o companheirismo, a lealdade. Então, são valores de equipe consensados junto com os liderados e há uma coesão, uma unidade, não uniformidade, que seria mais ou menos todo mundo ter o mesmo padrão. Há uma composição de temperamentos, modos de ser, conhecimentos diferentes, mas que enriquecem a tarefa porque existem valores de coesão. Valores, não só valores técnicos ou valores do negócio, não só valores de inovação, que é super importante para a vida das empresas, mas também é preciso ter valores, onde são necessários que haja
uma harmonia entre os valores da empresa são os valores éticos, as virtudes, as qualidades, os valores humanos, né? É a integridade, por exemplo, o atendimento, a solidariedade e a atenção ao cliente, de procurar atender o cliente naquilo que é finalidade, função, missão da própria empresa. Então nós temos aqui a figura do líder raro, o líder transcendente, que na figura de um político seria um estadista, que seria uma pessoa que além de formar e transformar as suas pessoas, está formando novos líderes, que têm visão de responsabilidade social, responsabilidade pelo conjunto e coesão. Então vale a pena, depois eu vou dar algumas referências de uma publicação minha sobre essa questão do líder transacional, transformador e transcendente. Aqui, nesse plano inclinado, estou mostrando aqui, do lado do canto direito da nossa transparência, da nossa tela, nós temos aí a motivação extrínseca, depois motivação extrínseca mais intrínseca, e depois motivação extrínseca mais motivação intrínseca e transcendente, mostrando que a escala é progressiva do estilo motivacional do líder, de nós mesmos, se somos liderados, e do líder que é capaz de não só se motivar por motivações de recompensa ou de punição, mas também pelo aprendizado, pelos desafios, pelas iniciativas que toma na tarefa, o desejo de aprender e crescer, mas também pelos resultados que consegue para a equipe, para a empresa, através da sua responsabilidade social, responsabilidade ética, preocupação pelo bem comum. E aqui está, vamos dizer assim, a escala de crescimento da liderança de caráter transacional para a liderança transformadora até a liderança de caráter transcendente. Então, como é que nós podemos encaminhar esse crescimento? O desenvolvimento de competências que levam a simplesmente não basear numa atividade de liderança de simplesmente conectar um grupo, mas desenvolver equipes através de um crescimento, através do estilo de liderança. E isso se faz através de boas qualidades, de competências e conhecimentos que nós desenvolvemos para dar esses passos. Evidentemente que dependerá das pessoas que você tem trabalhando contigo, dos alunos que você tem contigo, das pessoas que estão fazendo um trabalho com que você está coordenando, e tudo isso faz parte do desenvolvimento da liderança. Conhecendo esse arcabouço intelectual, esse arcabouço de conceitos, nós podemos desenvolver melhor a nossa atividade como líderes. Vejamos isso daqui em termos de referências no mesmo livro que já recomendei. Liderança e Valores. Nós temos aí as páginas desse livro Responsabilidade Social e Competência Interpessoal e Estudos de Caso. Também vocês têm um pequeno link aqui para darem uma olhada na internet, na Intersaberes, como é que é este livro, quais são as componentes dele, e assim vocês vê se interessa debruçar sobre essa bibliografia. Costumo trabalhar com certa frequência com grupos de empresários, diretores e gerentes, e também com alunos de cursos de graduação, de cursos de administração e engenharia, e também nos cursos de excelência acadêmica, com Warren Bennis, que foi um grande produtor de conhecimento em relação ao desenvolvimento das capacidades ou qualidades de liderança. Eu vou sugerir para vocês assistirem esse vídeo, e eu também vou dar o material de suporte de Warren Bennis com um desenvolvimento dessas 4 capacidades que ele conseguiu chegar através de trabalhos de pesquisa muito intensos. Ele chama de uma capacidade número 1, que o líder tem a capacidade de atrair a atenção dos seus liderados pelo tipo de argumentações, os objetivos que define, atrai atenção, sabe identificar os pontos-chave, os objetivos-chave que unem, que agregam pessoas. Se o líder não tem a capacidade de atrair a atenção dos seus liderados, falha pela raiz a sua capacidade de liderança. Então, na medida do possível, nós temos que desenvolver essa capacidade
de atrair atenção. Até nós colocamos aqui num pequeno quadro, no lado direito aqui, nós podemos colocar uma nota de acordo com essa escala. 5, excelente. 4, bom. 3, médio. 2, insatisfatório. E 1, inaceitável. Então, essa competência do Warren Bennis, eu tenho uma descrição que depois vocês podem ver no texto correspondente, o que significa atrair atenção, e há umas notas características que podem ajudar a própria avaliação, e se há gaps aí, nós temos que desenvolver. A capacidade número 2 de dar significado às coisas. O sentido, o significado, é saber, além de atrair atenção com objetivos relevantes, o dar significado é por quê? Por que chegar lá? Por que desenvolver isso? Então, desenvolve motivações de caráter tanto extrínsecos, mas é o significado mais básicos. Motivações de caráter intrínseco, de crescimento pessoal, mas motivações de caráter de valores. Qual é a minha contribuição para a sociedade? Se um liderado conhece melhor e qual o impacto da sua atividade na vida da sociedade, na vida da empresa, na vida do cliente, nós temos aí uma maior capacidade do líder de dar significado às coisas. Depois, a capacidade 3, inspirar confiança. O líder é aquele que é consistente, isto é, se sabe de onde vai e para onde vai. Portanto, inspira confiança, porque uma pessoa que não inspira confiança acaba degenerando ou estragando, corrompendo o tecido das relações liderados. Inspirar confiança. Mas, sobretudo, tal grau de confiabilidade e que resulta de uma pessoa consistente, isto é, sabe o que quer e para onde vai. Por isso, o líder deve ter competência, deve ter conhecimento e deve saber comunicar essas ideias para os seus liderados. E o autocontrole é a primeira e básica capacidade de liderança, que é ter o controle de si próprio. Quando a pessoa não se autolidera, falha, fracassa em todo possível desenvolvimento de liderança. Então, vamos procurar estudar isso daí com Warren Bennis. Atrair atenção é a primeira capacidade, dar significado às coisas, inspirar confiança, a terceira, e ter autocontrole. Podemos fazer uma breve avaliação, junto com a leitura do texto correspondente, para poder estabelecer um programa de crescimento pessoal em relação a essas capacidades. Queria comentar com vocês uma ferramenta ou um instrumento que nos ajuda a saber quais são as nossas áreas de desenvolvimento. Aqui, nós chamamos janela de Johari, que vem da abreviação de duas pessoas que desenvolveram esse quadro, essa abordagem. Joseph Luft, aí vem o Jo, e o Harrington Egan Harrington. Então, ficou Johari, essa abreviação. Janela de Johari. Eles desenvolveram essa abordagem no ano 1955. Como explicar esse quadro? Vamos olhar para esse eixo de baixo horizontal, aquilo que as pessoas, os outros, conhecem de nós e desconhecem de nós. Então, duas colunas. Uma que os outros desconhecem e outras que conhecem. E a outra é o vertical, é o relativo que eu conheço. Aqui já estou apontando. As pessoas conhecem, por exemplo, que eu sou um cara bem comunicativo, alegre e expansivo. E eu me dou conta, no meu autoconhecimento, me dou conta de que também tenho essa capacidade de comunicação, tenho essa capacidade de empatia com as pessoas. Então, se há uma conjunção do que eu conheço com o que os outros percebem daquilo que eu estou fazendo, ou me comportando, essa é a nossa zona aberta, o eu público, conhecido. Vejamos agora o outro quadrante.
que as pessoas, os outros, desconhecem. E eu conheço. Por exemplo, eu tenho algumas habilidades, tenho alguns cuidados, tenho algumas atenções, que de fato acabam dando resultado na minha vida, conhecimentos e desenvolvimentos, mas as pessoas desconhecem de que eu utilizo esses artifícios. É o meu eu fechado, uma zona oculta desconhecida para as outras pessoas. Ora, se os outros desconhecem e eu também desconheço, uma zona inconsciente, o eu desconhecido, que nós nem mesmo sabemos, talvez aflore esse conhecimento, essa zona inconsciente, em algum momento, em alguma dificuldade, em algum obstáculo, em uma nova tarefa que nunca chegamos a desenvolver, e ali pode aparecer em zona aberta ou para nós mesmos em zona oculta. Mas a zona inconsciente é aquela em que não há conhecimento próprio e não há conhecimento dos outros, de competências, incompetências, áreas pessoais de conduta e de comportamento que são desconhecidas, tanto pessoal como para os outros. Porém, agora, existe uma outra dimensão que é a mais importante aqui de todas que nós temos que analisar e descobrir o que está acontecendo. Que eu, no meu conhecimento próprio, do meu comportamento, das minhas habilidades, das minhas competências, eu desconheço essa área. E o perigo está aqui que nós podemos desconhecer coisas que são relevantes para a eficácia da vida profissional ou do relacionamento interpessoal. E as outras pessoas conhecem, sabem, e nós desconhecemos. Então nós chamamos isso de zona cega ou do eu cego. Por isso é necessário feedbacks para que nós conheçamos como é que os outros apreciam, conhecem os nossos estilos de conduta. Por exemplo, como é que eu estou lidando no relacionamento interpessoal, numa atividade de projeto na empresa? Como é que eu estou lidando, por exemplo, com o reconhecimento das atividades boas que as pessoas fizeram? Então, os prêmios, o reconhecimento, as atenções, os elogios que fazemos. E pode ocorrer que nós tenhamos uma zona de desconhecimento aqui do nosso eu, porque somos mais pessimistas e estamos mais centrados na correção do que em surpreender as pessoas nas tarefas que fizeram bem, e isso pode motivar profundamente as pessoas na atividade profissional. Então, é importante darmos uma parada sobre essa janela de Johari e, através de questionários que nós vamos fornecer nos outros módulos, através das qualidades específicas que nós temos que fazer avaliações, procurar os feedbacks. Nós vamos falar da necessidade de feedback, isto é, de retorno, tanto dos nossos superiores, como dos nossos pares, como também daquelas pessoas que são as nossas subordinadas. Então vamos agora pensar um pouquinho. Esse slide eu já abordei no nosso primeiro módulo, vou passar rapidamente, porque nós conhecemos nossos pontos fortes e nossas áreas. Aqui vocês lembram que é a percepção com relação aos outros, e aqui a percepção própria com relação a áreas de melhoria ou gaps. Então, se nós conhecemos, se as pessoas conhecem como pontos fortes a nossa capacidade de comunicação, ou nossa ordem, ou nossa capacidade de análise, e nós também não percebemos como área de melhoria, então nós precisamos desenvolver esse ponto. Vejamos aqui, nós precisamos apoio para o crescimento naquela área, se nós vemos na percepção própria, que estamos, desculpa um pouco a repetição aqui, só para deixar um pouco mais claro. Aqui é pontos fracos, não é? Pontos fortes. Aqui, pontos fortes. Se coincide na percepção dos outros, pontos fortes, e na percepção pontos fortes, nossa,
vai ocorrer, já vamos adiantar aqui, continuidade e busca da excelência. Então, pontos fortes na percepção própria e pontos fortes na percepção dos outros. Então, continuidade na busca da excelência. Aquilo é um ponto forte já conseguido. E nós temos aqui, quando nós, na percepção dos outros, vemos que essa área, por exemplo, nós não somos pessoas que tenham ordem ou capacidade de gestão de tempo, e nós pensamos que aquilo é um ponto forte nosso, então é um choque quando recebemos um feedback. São as áreas que nós temos que mudar. A partir de agora, nós temos que deixar de fazer coisas que estamos fazendo que prejudicam, são áreas de melhoria, ou então adquirir novas competências. Bom, isso nós já vimos, mas é importante para a avaliação de desempenho. E a mudança comportamental exige sair do estágio de inconsciência dos defeitos para uma consciência de falhas, defeitos. É necessário a aceitação das nossas limitações, portanto, humildade. Depois, da zona de consciência das nossos gaps, defeitos ou limitações, para mudar e a começar a adquirir qualidade, nós temos que dispor-nos a movimentarmos de 2 para 3. E se nós queremos ter qualidades bem arraigadas, exige-se o quê? Hábitos adquiridos através de repetição de atos. E qual seria o caminho? Basta saber? Não é suficiente. O cara sabia, mas não pôs em prática. É preciso saber e é preciso, portanto, querer. Saber e querer é suficiente? Ainda não. É preciso pôr em prática, fazer. E aí se adquirem as competências ou qualidades. Coloquei aqui uma outra referência, desculpe a insistência, mas é para que aqueles que estão se enveredando pelo empreendedorismo, a inovação, a montagem do plano de negócio, desenvolvimento de competências do empreendedor, é fundamental um ponto de partida entre as várias obras possíveis e muito boas que há. Essa daqui montei para aqueles que estão querendo começar os seus negócios. Também vocês têm aí o endereço da Intersaberes, que vocês podem entrar lá para dar uma verificada nesse material que eu recomendo vivamente. A competência. O que são as competências? Uma definição que eu gosto muito de utilizar é essa, que é um comportamento observável, se verifica de observação externa e habitual, que possibilita o sucesso de uma pessoa em sua atividade ou função. Se aquele cidadão é um torneiro mecânico, por exemplo, um comportamento observável, pelo hábito que tem, pelo conhecimento que tem, pelas atitudes que tem naquela tarefa, torna aquela pessoa eficaz naquela atividade. Portanto, as competências, elas exigem 3 dimensões clássicas: conhecimentos, habilidades e atitudes. Os conhecimentos são mais de caráter informativo, conceitual. As habilidades, elas exigem práticas e hábitos, e atitudes são disposições ou hábitos mais internos de atitude e de motivação que influenciam. Eu coloquei aqui, até nesse slide, as atitudes como raiz do desenvolvimento das competências, porque uma pessoa sem motivação, sem atitude, sem integridade, provavelmente terá dificuldades nas outras áreas. Mas os conhecimentos dão o crescimento e possibilidade da aquisição das habilidades que nós colocamos aqui como sendo os ramos da diversificação muito grande de habilidades nas diversas funções, tarefas, atividades de caráter profissional. Lembrem da árvore, então, atitudes, conhecimentos e habilidades. Chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu vou trazer agora para vocês um modelo de desenvolvimento de competências que eu gostei muito, que é abordado pelo Giese. Eu fiz o meu desenvolvimento de competências de direção e de gestão no Giese Business School. Eles tratam, nesse modelo, de competências de caráter estratégicos, como sendo aquelas que levam a resultados do negócio. Depois já aprofundamos nelas. Competências de caráter, uma invenção de uma palavra, intratégicas, aquelas que ficam dentro da própria equipe. Qual é o impacto dessas competências dentro da equipe?
Por exemplo, o relacionamento interpessoal, se é melhor, a empatia é melhor, tem impactos positivos dentro da estrutura da equipe, que leva a ter maior sinergia e desenvolvimento. Portanto, competências estratégicas, competências intratégicas e as de eficácia pessoal, que são metacompetências, competências, conhecimentos, habilidades e atitudes que acabam redundando na eficácia básica pessoal, como a motivação, como a integridade, como a capacidade de decidir-se. Nós vamos detalhar isso daqui na sequência. Quais são essas competências estratégicas? Depois eu vou recomendar uma leitura que vocês podem ver isso daqui. Visão do negócio ou da atividade. Orientação interfuncional, uma pessoa que sabe interagir com departamentos, entre várias funções. Gestão de recursos, uma pessoa com menos faz mais. Orientação ao cliente, ao usuário. Rede efetiva de relações. Então, saber estabelecer essas conexões que levam a ter um maior conhecimento do mercado e conhecimento dos atores que estão em torno do seu negócio. E a capacidade de negociação. Essas 6 dimensões são competências estratégicas. Podemos falar agora de competências de dentro que impactam positivamente a equipe. Capacidade de comunicação, gestão de pessoas, de delegação. Existem muitos modelos que nós podemos aprofundar em termos da delegação. Não vou tratar disso agora aqui. O coaching, a capacidade de transformar liderados. Trabalho em equipe e liderança. Todas essas competências que vão se traduzir depois em pequenos atos ou hábitos em cada uma dessas competências maiores, de comunicação, gestão de pessoas, delegação, coaching, trabalho em equipe e liderança. E por último, as competências de eficácia pessoal, que é a proatividade, a resolução de problemas, o autogoverno, a gestão pessoal, a integridade e desenvolvimento pessoal. Eu costumo trabalhar com os 4 pilares das virtudes fundamentais, que é a prudência, a capacidade de decidir-se, justiça, a capacidade de relacionar-se bem e equitativamente, a fortaleza, que é a capacidade de empreender e resistir às dificuldades que advêm de qualquer tarefa, e a capacidade de autodomínio. Todas as competências de eficácia pessoal, elas exigem da nossa parte o desenvolvimento dessas 4 qualidades que são virtudes. Essa modelagem através das virtudes também já foi bastante trabalhada na academia e em aplicações em programas de desenvolvimento empresarial. Aqui eu vou mostrar para vocês um gráfico radial que mostra, vamos entender primeiro o gráfico. Há umas dimensões aqui, vejam aqui a seta, de 1 até 5, 1, inaceitável, 2, insatisfatório, 3, padrão médio, né? Uma avaliação média de uma competência, bom, e 5, 4 bom, 5 e excelente. Então vejamos aqui, esse ponto aqui, esse raio, fala de visão de negócio, é uma competência estratégica, visão de negócio. Uma pessoa que nessa avaliação, autoavaliação, está em torno de 4. Se acha que tem uma boa visão de negócio, acha que tem uma boa visão de negócio. Eu pus em vermelho ali, vermelho aqui, 4, em torno de 4. Mas a avaliação externa de pessoas, sejam subordinados ou pares, estão avaliando esse sujeito como tendo uma avaliação em torno de 3,2 entre médio e bom. Existe uma diferença entre aquilo que nós pensamos, aí está aquela janela de Johari. Recebemos o feedback e que essa é a capacidade ou a qualidade que nós temos que desenvolver para obter excelência, ter maior ou melhor visão de negócio. Trabalhar isso daqui junto com o seu líder e o liderado junto, fazer um trabalho de parceria.
Isso nós podemos fazer a cada 6 meses um projeto de desenvolvimento nas competências. É super importante fazer isso, fazerem junto com um mentor, junto com um coach. Agora vocês vejam aqui a integridade está assumida 4,5, pode melhorar para 5, que seria excelente, mas coincide a visão, a autoavaliação com a avaliação externa, entende? O azul aqui externo corresponde à autoavaliação. E a de aqui que está um verde um pouquinho mais claro é a avaliação externa. Vejam aqui, ó, as estratégias: visão de negócio, orientação interfuncional, gestão de recursos, orientação ao cliente, rede de relações, negociação. Até aqui estão as competências estratégicas. Daqui para cá, as intratégicas, até a delegação, comunicação, direção de pessoas, liderança, coaching, trabalho em equipe, delegação. E depois as outras: iniciativa, criatividade, otimismo, gestão do tempo, gestão do estresse, gestão da atenção, autocrítica. Olha quantas qualidades de caráter de eficácia pessoal: melhora pessoal, tomada de decisão, equilíbrio emocional, autocontrole e a integridade. Então nós temos aqui a dimensão de eficácia pessoal. Vamos dar uma olhada como é que se poderia utilizar um gráfico desse em avaliação de 360 graus. Isso aqui que eu quero propor para vocês, entender que podemos, e isso daqui eu costumo fazer em coaching com sucessores, gerentes, e nós termos avaliações desse gráfico radial, usando a mesma escala: inaceitável, insatisfatório, médio, bom, excelente, mas em 3 dimensões. As 3 dimensões que é azul, o que é que os nossos pares estão dizendo de nós? Como nos avaliam os pares? Vermelho, como é que os nossos superiores nos avaliam? E a média entre os superiores e os nossos pares. E também, de forma separada, antes de receber o feedback de outras pessoas, fazemos a nossa autoavaliação, nosso gráfico. Eu não coloquei aqui para não poluir o gráfico mais do que já está. Mas vejam junto comigo, quais são os pontos muito negativos apontados pelos nossos pares aqui. Vamos lá, pares. Esse círculozinho aqui, ó, tá em 2. 2 é insatisfatório. Insatisfatório. 2. Os nossos pares, estão outros gerentes, outras pessoas que estão nas mesmas funções equivalentes na empresa, estão nos mostrando que, na visão deles, é insatisfatória o quê? Disciplina. Esse é um caso de um sucessor, possível sucessor, que encontrei com essa dificuldade. A falta de compromissos ou disciplina com relação aos seus horários. De uma forma geral, seus pares se queixavam tremendamente da falta de respeito por causa desse item que passava despercebido para o sujeito. Não cumprir o horário das reuniões, não entregar tarefas. Então, nós temos aqui um ponto muito negativo, insatisfatório, na linha azul, referente aos pares. E por outro lado, as pessoas superiores enxergavam essa dimensão aqui como sendo um pouco maior aqui, olha. Nessa linha aqui, ó. Eu vou seguir essa linha. Se não falhamos aqui a nossa sequência, ó, é essa linha aqui, ó. Essa linha, ela tá com 3. Então, médio e insatisfatório. Então, essa pessoa ficava abaixo de médio e insatisfatório. Então, um trabalho de feedback, de coach que foi feito para que identificasse quais foram esses aspectos negativos apontados e fazer um trabalho no semestre com algumas voltas de retorno, quer dizer,
os feedbacks sucessivos para acompanhar aquele crescimento nos pequenos atos de disciplina, no caso, que tem que compor o crescimento da pessoa. Aqui nós encontramos de 2,5 pelos pares, tanto na direção de pessoas, é a mesma pessoa, isso aqui é para uma mesma pessoa. Gestão de recursos, como sendo 2,5, tá como sendo entre insatisfatório e médio. E aqui também em credibilidade. Havia uma conexão muito forte. Desculpa que a credibilidade, vocês vejam o que aconteceu. Isso aqui é um pouco triste até, não é? Foi dado esse feedback. Os superiores dessa pessoa tinham receios com relação a essa firmeza, essa credibilidade, ao impacto no gerenciamento, o impacto em outras pessoas. Portanto, aqui foi preciso um grande trabalho de reforma, que depois fizemos também uma avaliação de tipo caracteriológica, né? Através do Keirsey. Então, temos aí, a partir disso daqui, elementos, instrumentos para refletir sobre quais são aquelas capacidades ou qualidades que nós temos que desenvolver. Aqueles que querem aprofundar, eu sugiro aqui, nesse livro também de nossa autoria, com 2 parceiros, com o Roberto Guindani e o Tomás Sparano Martins, Administração e Planejamento Estratégico da Intersaberes. Tem uma competências essenciais do gestor. Nós temos aí, na página 55 ou 57, uma parte do livro, mas é um livro bastante amplo, que ajuda ao crescimento nas competências de planejamento. Para quem está enveredando para aspectos gerenciais ou de direção, nós temos também aqui o link que nós podemos conhecer melhor essa obra, que eu recomendo, e nós vamos fazer algumas avaliações através de material do Warren Bennis e alguns estudos de caso que eu vou passar referentes a essa aula ou esse módulo número 2. Eu estou disponibilizando os 2 primeiros módulos, estamos dando aqui alguns elementos para que vocês já possam ir fazendo enquanto estamos estruturando essa atividade. Então, agradeço muitíssimo a atenção que vocês estão nos dando e até o nosso próximo módulo, que nós vamos desenvolver no próximo